Acesso total, Palmeiras, temporada 2025. Vamos fazer aqui, meus amigos, um resumo do que foi este documentário que muita gente esperou para ver se teve treta no elenco, para ver o que aconteceu nos bastidores, e outros quiseram até evitar, tá bom? Mas eu vou trazer um resumo aqui para vocês. Para quem assistiu, deixa a sua opinião aqui, o que vocês acharam do documentário. Para quem não assistiu, fica aí com o resumo e também deixa a sua opinião. Lembrando, deixa o like, deixa o hype, aqui tem vídeo de Palmeiras todos os dias, tá bom? Vem comigo, quero saber a sua opinião e bora começar este resumo. Logo de cara aparece um pouquinho aí da repercussão desse documentário entre os jogadores, comissão, presidente, né? Os jogadores mostraram um pouco de estranheza, tipo, ó, vamos tirar nossa privacidade. O Abel meio que não curtiu, mas falou, ah, beleza, vambora. Apenas o Paulinho e o Everton que deram uma declaração, ah, vai ser legal e tal. E a Leila, que a princípio mostrou uma certa insegurança aí com a questão da exposição, mas parece que gostou da ideia. A comissão logo de cara tá tendo uma conversa na salinha deles, onde eles falam de um jogador que a gente não sabe exatamente quem é, mas eles dão alguns indícios, né? Numa reunião na salinha da comissão técnica, a gente vê todos os auxiliares do Abel, além do Abel, obviamente, e o João Martins fala que alguém tá com medo de se lesionar, tá se poupando para não se lesionar, que tá trabalhando de manhã, de tarde, de noite nos treinos, mas nos jogos talvez ele esteja com medo de se lesionar, e que tem que passar confiança para ele e deixar claro para ele que ele tá investindo na carreira. E aí fica a questão, quem será que era esse jogador que tava numa reta final de temporada com medo de se lesionar? Será que Vitor Roque? Será que Flaco Lopes? São os primeiros nomes que vêm à minha mente. O que vocês acham? Na cena seguinte, né, o João Martins toma uma bronca do quarto árbitro por estar reclamando demais. Aí ele é super educado com o quarto árbitro, fala, não, tudo bem, deixa eu reclamar aqui mais um pouco, e segue reclamando. Primeiro assunto sério é tocado nesse documentário, né, que são as vaias e os xingamentos após a eliminação na Copa do Brasil, onde o Abel Ferreira ficou muito chateado com a torcida ter xingado ele, e aí ele simplesmente diz que o torcedor tem memória curta, mas ele não tem memória curta, tá? Segue magoado. E aí a gente já percebe como a Leila tá cabreira com os milindres do Abel desde o meio do ano, porque logo em seguida surge uma fala dela dizendo: se eu ficar fragilizada porque o torcedor me xinga, porque o torcedor quer que eu saia, eu não posso ser presidente do Palmeiras. E aí deixa muito claro que isso pra mim é uma indireta pro Abel, né? Pô, você vai ficar fragilizado por causa de xingo de torcida? Por favor, né, meu amigo? E a primeira cena um pouco mais impactante desse documentário é o choro do Aníbal após a eliminação na Copa do Brasil, onde ele foi o grande vilão, perdeu a cabeça, deu a cabeçada no Martins, e após a fala do Abel, ele pede a palavra e, chorando demais, ele pede desculpas e diz que tá com vergonha. Mas o Rafael Veiga logo em seguida pega a palavra, mostra o grande líder que é e diz que isso não define quem ele é, manda ele levantar a cabeça e demonstra o apoio como uma grande liderança do elenco que ele é, né? E ao consolar o Aníbal, ele trouxe à tona o pênalti que ele perdeu na final do Paulistão pro Corinthians, e ele fala uma parada muito interessante que é: eu não fiquei triste por mim, por eu perder o pênalti, mas sim pelo time e por perder pro Corinthians, que é o time que eu não gosto. Aí eles falam um pouco dos protestos da torcida na final do Paulistão, fogos na frente do CT, e já mudam a chave pro jogo contra o Ceará, que foi o grande jogo onde surgiu a dupla Flaco Roque. E aí o Flaco Lopes disse que não esperava absolutamente nada desse jogo, porque além dele não vir jogando e tá numa má fase, ele nem tava treinando ao lado do Vitor Roque. Então essa não foi uma solução treinada pelo Abel, foi meio que uma sorte, um desespero, e deu tudo certo. O Piquerez também fala um pouco sobre a resiliência do Flaco Lopes, né, que superou muitas críticas e que hoje ele é um jogador muito melhor tecnicamente do que quando chegou, mas também é um cara muito melhor no mental. E o Vitor Roque relembra que 15 minutos contra o Ceará, naquele desespero de algo que não tinha sido treinado, mudou a vida dele e do Flaco Lopes, porque o Flaco Lopes passou a ser titular e chegou na seleção argentina, e ele, que estava numa má fase, passou a fazer muitos gols e também chegou na seleção brasileira. E aí passa um pouquinho pelo jogo do Universitário, né, o 4-0 lá, onde o Palmeiras foi muito bem com a dupla Bebeto e Romário. Foi aí que surgiu a brincadeira de que o Vitor Roque era o Romário e o Flaco era o Bebeto, e aí até o elenco entrou nessa brincadeira, começaram a chamar o Flaco Lopes de Bebeto. E aí entra em cena um personagem que foi muito explorado nesse primeiro episódio, que é o Gustavo Gomes. A Leila, o Abel, o Piquerez e outros jogadores também falam muito do Gustavo Gomes. Aqui a gente percebe também que ele é um cara que, além de ser um líder e um cara que é referência em campo, como o Abel falando, pô, sem bola hoje temos que ser o Gomes.
também aparece brincando com o elenco, né? Como nesse momento aí, com o Bruno Rodrigues mostrando uma imagem do Tony Stark e dizendo que era o Gustavo Gomes. Assim, ele é um cara que é uma referência absoluta no clube, tanto como o cara de garra, como o cara que representa o clube, mas também um líder que tem que cobrar e cobra, mas também sabe brincar e tranquilizar os novos jogadores que chegam no elenco. Tem também o Piquerez, depois de ter levado ovada de aniversário e chamando o Abel de traíra, o Abel responde: foda-se, pá. O Abel fala uma parada interessante que é em relação ao personagem que ele tem ali na beira do campo, muita gente fala, e ele realmente assume que é um personagem, que ele faz isso justamente para motivar os jogadores a entrarem no clima do jogo. Então ele paga de chatão no jogo mesmo de propósito. Teve esse momento meio avulso aí também, onde o Abel tá relaxando e muita gente associou como se fosse, o Abel tá relaxando depois da eliminação pro Corinthians, mas isso foi gravado num outro momento. E aí também tem a Leila, o Veiga e o Everton falando sobre como o Abel é completamente diferente do que ele aparenta ser, né? Ele aparenta ser esse personagem que ele criou, mas na verdade ele é um doce de pessoa no dia a dia. A Leila também fala sobre a paciência que tem que se ter com esse novo elenco, que é um elenco reformulado, e também cita os finais de ciclos e o quanto é importante saber o momento certo de finalizar ciclos. E aí, dos ciclos finalizados esse ano, só apareceram no documentário o Marcos Rocha e o Mike, né? Nada de Dudu. E aí o documentário entra no assunto Andréas Pereira, né? E o Abel Ferreira até revela que ligou pro Marcos Silva, né? Ex-técnico do Andréas Pereira, e entende que ele poderia jogar em algumas posições, como meia atacante, meia direita, meia esquerda e camisa 8. Então o Abel não entendia muito o Andréas Pereira como camisa 8, não. Acabou tendo que usar por causa de uma parada aí que vocês sabem muito bem o que aconteceu. Já a gente vai falar sobre isso. O documentário então entra no assunto Vitor Roque e uma declaração do Piquerez, que disse que quando o Vitor Roque chegou, ele percebeu que a autoestima dele estava baixa, bem diferente daquele moleque que ele tinha enfrentado quando ainda jogava pelo Atlético Paranaense. A Leila até fala que tem que ter paciência com o jovem, mas ela soltou uma seguinte frase: paciência tem limite. Então tá bom, né? Já o Abel, por outro lado, ele diz que mostrou pro Vitor Roque algumas das cobranças e críticas que ele via nas redes sociais e até dos jornalistas, né? Pra olhar pro Vitor Roque e falar: você acha que você é isso mesmo? Não, se você não é, sou eu que te conheço, sou eu que sou seu treinador. Então, cabeça erguida. E isso ele usou pra motivar o Vitor Roque. E com isso, terminamos o primeiro episódio e aí a gente vai pro episódio 2. O episódio começa falando do jogo contra o River no Monumental e o Andréas Pereira, ele revela que, como ele não tinha treinado muito com o elenco, ele estava ali no aquecimento combinando bolas paradas com os zagueiros do Palmeiras, né? E curiosamente ou não, o primeiro gol dessa partida sai de uma bola parada cobrada por ele pro gol do Gustavo Gomes, né? No segundo pau, onde o Abel tinha falado que deveria ser a cobrança ali na preleção, mas que o Andréas Pereira já tinha meio que combinado ali com o Gustavo Gomes. Então foi um gol combinado com o Abel, com o Andréas e com os zagueiros. E uma cena bem bacana desse jogo contra o River, a gente já tinha visto, mas saiu também no documentário, é quando o Aníbal pede a palavra, depois do Palmeiras ter vencido por 2-1 fora de casa, mas tomou um gol no final, ficou um gosto amargo, e ele fala: pô, rapaziada, não quero esse cheiro de derrota que vocês estão aí mostrando, não, pô, aqui é muito grande o que a gente fez, né? O time tava meio abatido por ter tomado um gol no final, e ele deu um ânimo pra todo mundo, inclusive com vários jogadores, e o Abel ficando felizes por ele ter chamado a palavra e trazer uma motivação tão grande depois de um jogo tão grande e tão épico. O Palmeiras elimina o River Plate e aí chega a analogia do Capeta que o Abel fez no vestiário, falando: ó, Capeta, agora quando nós estamos com o peito cheio, e aí ele vai falar, né, que não é pra se deslumbrar e tudo mais, faz uma baita de uma analogia, fala uns palavrões ou outro ali, bem legais, mas aqui é legal, ó. No dia seguinte ele fala: pô, temos que continuar trabalhando, mas aí o Capeta quer, né, pô, amanhã é folga, e aí é nesse momento que o Veiga se entrega, ó. O Veiga era esse capetinha do elenco que tava pedindo folga pro Abel, claro, num clima totalmente de resenha, mas deu pra ficar muito claro que, pô, o jogador que chega pro técnico e pede uma folga não é o vagabundo, como muitos podem interpretar, ele é o líder do elenco. Os caras chegam nele e falam: ó, Veiga, você que é um dos capitães aí, troca uma ideia lá com o técnico. Então dá pra perceber que mesmo nessa resenha, o Veiga ganhou o respeito do elenco, né? Os caras olham pra ele como um líder, né? Outra resenha engraçada é sobre o olho roxo do Gomes, que inchou, né, depois do jogo contra o River. Inclusive ele tava aqui já com esse óculos escuro, aí perguntam pro Gomes, né, como é que o Anderson Barros falou pra você?
E aí o Gustavo Gomes faz uma imitação, mais ou menos, ali do Anderson Barros, né? Ele dá até uma respirada e manda um já esperado, calma, vai dar tudo certo. É bem a cara do Barros, né, mano? Pô, com uma calma que chega até a irritar, né, mano? O olho dele, tipo, zoadão e o Barros tranquilão. Aí o Fux fala, pô, o Cico pegando fogo e ele, assim, tipo... desse jeitão dele, né, mano? O documentário também dá muita ênfase pra lesão do Evangelista, que realmente era algo que mudou a temporada do Palmeiras, né? E esse jogo foi contra o Bahia, né? Tem essa fala aqui do Abel que é muito importante também, que ele fala sobre fechar a linha de passe do goleiro, que foi algo que não aconteceu no jogo, e eu vi muita gente depois criticando o Jefté, mas no momento em que vai sair o gol do Bahia, né, tudo isso começa com uma linha de passe do goleiro que não é fechada. Você vê os dois jogadores do Palmeiras de costas pro goleiro, não tiraram essa linha de passe dele, e aí o lance vai sair, né, e o documentário percebe na hora, né, coloca na hora o Abel já revoltado, ó, sabia que isso aí dá um problema. Então, o problema estava em fechar a linha de passe do goleiro. Eu vi poucas análises falando sobre isso na época, mas aí o Abel já tinha falado no vestiário, se a gente não fechar a linha de passe, vai dar problema, e acabou que deu problema, porque nesse lance o Palmeiras tomou o gol que acabou sendo a derrota pro Bahia. E quando eu falo que nenhuma análise falou desse problema da saída do goleiro, inclusive a minha, eu assumo que eu não soube fazer a melhor análise, até porque eu não sabia o que foi falado no vestiário. E o documentário tá mostrando muito que nesse ano de 2025 o Abel pedia muitas coisas pros jogadores que eles não cumpriam. Inclusive mais pra frente vocês vão ver que ele vai começar a perder a linha com o time. Então muitas das vezes a gente, olhando de fora, sem ver treino, sem ver os bastidores, culpa o Abel. Mas na verdade o Abel tá pedindo pro cara fazer uma parada, o cara tá fazendo outra. Mas seguimos e lá na frente a gente vai falar sobre isso. Porque após esse jogo, né, no jogo seguinte, o Abel dedicou a preleção pro Lucas Evangelista, que tinha se lesionado e tava fora da temporada. E aí ele ligou pro Lucas Evangelista, trocou uma ideia com ele e percebeu que ele tava bem. Inclusive pediu um vídeo, né, pra ele mandar pra rapaziada. E aqui ele fala, pô, eu tava pior do que ele. Eu liguei, achei que ele ia estar na M, mas era eu que tava na M, porque ele tava bem, ele tava de boa. Que baita energia que tem o Lucas Evangelista. E aí ele pede pro elenco jogar pelo Lucas Evangelista. Outro momento engraçado é esse aqui, ó. O Paulinho vendo o Abel Ferreira fazendo uns exercícios lá e dando uma zoada. Pô, tem coordenação motora nenhuma. O que é doideira, né? Porque o Abel Ferreira é jogador, né? Mas o Paulinho fala, pô, todo descoordenado. Aí o Abel, pô, que isso? E uma coisa que esse documentário mostrou bastante, principalmente nesse episódio, foi a ansiedade do Paulinho pra voltar, querendo de qualquer jeito antecipar a sua volta. Ele revela que a dor aumentou demais no início do Mundial, ele fez questão de jogar o Mundial, mas no jogo contra o Botafogo ele já estava sentindo muitas dores, entrou com muitas dores e decidiu o jogo, mas talvez isso e essa decisão tenha agravado a lesão dele. Pós-Mundial ele fez uma nova cirurgia, né, e aí a gente ficou cogitando, será que ele volta só ano que vem mesmo, como foi divulgado? Será que ele volta esse ano? Saíram notícias de que ele já estava se sentindo melhor e poderia voltar esse ano, e pra mim o documentário deixa claro que essas notícias vieram de pessoas próximas a ele, porque nas falas dele, ele estava pronto para voltar, ó. Aqui o Evangelista pergunta, ó, o seu é quando, né, o prazo? E aí ele fala, eu posso voltar esse ano, basta o doutor querer. O Evangelista, mas aí você tá jogando a pica pro doutor. E aí o Paulinho fala, final de Liberta ou última rodada do Brasileirão, eu posso voltar pelo menos. Ou seja, ele sentia que poderia voltar e talvez essas notícias surgiram por causa disso, mas o DM manteve a cautela e o prazo que já estava estipulado. Então o DM fez o certo, mas partindo do Paulinho, dessa ansiedade dele de voltar, a gente acabou cogitando que ele voltaria, mas acabou não voltando mesmo. Antes do jogo contra o São Paulo, o Abel fala, deixem o árbitro, sério, a gente só aceita, vão acertar, vão errar, e vocês sabem que teve muita polêmica de arbitragem nesse jogo, mas isso quase não foi falado aí. Falaram um pouquinho, mas o básico, tá? Agora, falando do jogo, vocês sabem que o Palmeiras tomou 2-0 no primeiro tempo. E o Abel chega no intervalo e fala, ó, primeira parte, meus amigos, 2-0 pra eles. Vamos ganhar a segunda parte. Um gol de cada vez. E vocês sabem o que aconteceu. O Palmeiras ganhou a segunda parte por 3-0 e acabou virando o jogo para 3-2. O Abel ainda demonstra um incômodo com o negócio do pacto, né? Falando até pro documentário. E o Anderson Barros vem ponderar sobre o erro de arbitragem. A arbitragem é para todo mundo. O papo básico que a gente conhece do Anderson Barros, que ainda vai se transformar, tá? Nos últimos episódios, mas por enquanto ele ainda tá no modo Barros. E aí a gente finaliza o segundo episódio.
Mas aí eu te pergunto, vocês estão curtindo o conteúdo? Um conteúdo um pouco diferente do que eu costumo fazer aqui. Mas ó, deixa o like, deixa o hype aí pra dar uma força. Me segue no Instagram, tem conteúdo de Palmeiras e de futebol lá todos os dias, né? Um pouco mais voltado pra Palmeiras, mas falo de futebol como um todo. Mas se inscreve aqui nesse meu canal e nos meus outros canais, o Reacts do Riquezeira, onde eu faço reacts, e também o Covil do Fute, onde eu faço documentários de futebol. Todos eles, é só você vir aqui no botão de inscrever-se, você vai no botão de inscrever-se, vai aparecer os meus 3 canais. Aí você vai se inscrever nos que você não é inscrito, fechou? Bora então pro terceiro episódio? Deixa uma opinião aqui, um comentário, qualquer coisa que vocês falarem aqui vai ajudar o engajamento. Comenta aí e bora pro terceiro episódio. O terceiro episódio começa com Palmeiras e Juventude, que é um jogo que traz 2 histórias muito interessantes, né? Que é o primeiro gol do Bruno Fux pelo Palmeiras, né? E que ele fala até que muita gente tava cobrando ele desse primeiro gol. E também a história de superação do Bruno Rodrigues, né? Que faz seu primeiro gol depois da volta, depois de mais de um ano, né? Parado por 2 lesões de LCA, então é um jogo muito interessante ali que não pode ficar perdido nessa linha temporal porque tem histórias bem legais. E o Palmeiras jogou com um time misto, né? Misto para reserva, e aí o Abel mostra que ele fica muito feliz, ele fala isso, né, no pós-jogo, que é o tipo de vitória que mais dá satisfação para ele, que é quando ele troca o time todo e ainda assim o time dá resultados. E aí aparece esse momento do treino que eu achei bem confuso, tá? Onde ele tá ensaiando uma jogada entre o Piquerez, o Felipe Anderson e o Andreas Pereira, ele pede pro Piquerez tocar essa bola para um dos dois e passar, e aí parece, não dá para ouvir, mas pela resposta do Abel parece que o Piquerez fala, pô, não consigo ultrapassar, sabe-se lá o que ele quis dizer com isso. E aí o Abel muda a rota para que o Piquerez não participe mais dessa jogada como um lateral que vai para linha de fundo, e sim na base da jogada para a bola chegar no Andreas e o Andreas cruzar na área. Então esse é um trecho que me deixou um pouco, pô, será que o Piquerez não estava bem fisicamente, estava sem confiança? Porque parecia que o Abel planejava algo para o Piquerez jogar e chegar na linha de fundo, e o Piquerez não parecia tá confiante ou tá bem fisicamente, enfim. É um questionamento que a gente pode ter aí sobre a temporada abaixo do Piquerez. E aí chega o jogo contra o Bragantino, que o Palmeiras toma 1-0 no primeiro tempo, mas busca o empate ainda no primeiro tempo com o gol do Bruno Fux, e no intervalo tem essa fala bem legal aqui do Veiga, né? Se apertar um pouco a gente faz 3-4, e de fato o Palmeiras fez mais 4 gols e venceu por 5-1 esse jogo. Essa passagem é muito voltada para a galera da comissão, que é mais voltada para os dados científicos, da análise de fora e do que eles enxergam de fora e passam para o Abel, né? Trazendo dados dos jogadores adversários, os caras ali comentando o jogo entre eles e trazendo análises para levar depois para o Abel no vestiário. Inclusive tem uma cena onde o pessoal da comissão do Abel leva no intervalo para o Abel algumas recomendações do que fazer no segundo tempo, e o Abel corrige o time. Então esse jogo contra o Bragantino é um jogo que eles usaram muito da comissão do Abel, não da comissão que fica no campo, mas da comissão que fica fora do campo, fazendo as análises para exemplificar como o trabalho é muito bem feito de todas as áreas da comissão técnica. Depois desse jogo, então, o Everton é diagnosticado com a lesão e o Carlos Miguel conta os bastidores de como foi essa semana. A gente especulou muito sobre quem seria o substituto do Everton, e ele revela que o Abel chegou para ele e pro Lomba e falou, ó, vamos ver nos treinos da semana. Então não tinha nada confirmado que era o Carlos Miguel, e eles tiveram que mostrar nos treinos mesmo. E aí chega o jogo contra o Flamengo, mas antes do jogo contra o Flamengo, os caras estavam reunidos lá no quarto de hotel, eles começam a falar mal da arbitragem, principalmente do Daronco. Você viu o Daronco contando uns 5 segundos? E aí eles começam a ironizar lá, e é legal que nessa parte o Felipe Anderson fala, ó, isso aí tá ligado, né? Ou seja, estão gravando que a gente tá falando mal do Daronco, velho. E aí os caras falam, ah, mas isso não vai sair lá. Vai, ó, tá ligado, não tá ligado? E aí, eu acho que é o Maurício, deixa eu ver quem que é que fala, ou o próprio Bruno Fux, ó, ele fala aqui, ó, deixa estar ligado, os caras vão selecionar o que vai e o que não vai pro ar. Ah, vocês acham que vai tirar essa parte? Não tirou, não. E aí tá aí os caras aí falando mal da arbitragem. E aí chega então um episódio de Flamengo e Palmeiras. A gente já sabe que o Palmeiras perdeu por 3-2, mas é interessante essa passagem aqui do Bruno Fux, que admite que esse empurrão do Pedro nele causou
um sentimento de revide nele, e que ele foi lá e acabou cometendo o pênalti meio que no impulso mesmo. Ele assumiu o erro dele, mas ele achou que o VAR ia chamar para marcar a falta do Pedro nele, acabou nem sendo marcada. O Abel revela no vestiário então o orgulho que ele tava dos jogadores dele pela postura, porque ele nesses 5 anos de Palmeiras ele nunca jogou contra o Flamengo no Maracanã e teve mais posse do que o Flamengo, então ele tava muito orgulhoso pela postura, e eu acho que os torcedores, boa parte deles, muita boa parte deles também sentiu isso, né? Chegamos então no jogo de ida contra a LDU, e aí tá um ponto. O Palmeiras perde de 3-0, como vocês muito bem sabem, e a Leila fala no documentário algo do tipo, pô, não é possível que isso tá acontecendo, a gente não merecia ser eliminado dessa forma, porque é muito difícil buscar. Então ela já tava com o sentimento de que era praticamente impossível o Palmeiras reverter esse resultado negativo no jogo de ida, né? E hoje eu, pelo menos, aí já vai um pouquinho de análise, tá? Eu achava que o Abel, quando ele fala na coletiva, só eu acreditei na noite mágica, eu me senti idiota, porque eu também acreditei, eu fiz lives aqui, muitos de vocês acreditaram, a galera que fez o corredor lá pro time acreditou. Como que o Abel fala, só eu acreditei? E vendo esse documentário, a minha percepção é de que o seguinte, o Abel tava dando uma resposta para presidente Leila, mas não uma resposta direta, e sim, pô, você não acreditou? Tá aí, viramos, conseguimos a noite mágica. Até porque durante a semana o Abel entrou nesse modo coach que vocês tanto ironizam, mas ele conseguiu entrar na mente dos caras, tá? O próprio Gomes já tinha falado também no vestiário pra rapaziada que acreditava neles e citou que os amigos dos campeões, ou seja, aqueles que só querem estar do lado do time nas vitórias, os torcedores de vitórias, os amigos de vitórias, só estavam ali no momento de vitória. Nesse momento a gente ia ver quem é quem, né? Só que antes tinha um jogo contra o Cruzeiro, um jogo onde o Palmeiras não conseguiu a vitória, mas no documentário nem foi muito explorado, porque o foco estava na noite mágica. Porque o Abel já prometeu no vestiário após o jogo contra o Cruzeiro que haveria uma noite mágica. Era a segunda vez que ele falava sobre isso. A primeira na coletiva para todo mundo e a segunda pro elenco no vestiário antes da noite mágica. Ele acreditava muito nisso. E aí a gente vai pro quarto episódio. O início do quarto episódio já mostra um pouquinho de Rafael Veiga já preparando o terreno para o que há de vir, né? O documentário já começa mostrando o apoio dos funcionários antes do elenco partir para o jogo, né? Algo que motivou demais eles, e depois o Abel até falou o quanto isso foi importante para o elenco. Os jogadores também falaram sobre o quanto impressionados eles ficaram com o corredor alviverde, né? Que foi algo lindo, como sempre é, né? A nossa torcida é coisa de maluco, e o quanto isso deu motivação para os jogadores chegarem numa vibe absurda para buscar esse resultado. E aí tem essa preleção absurda do Veiga, né, falando que tem que mostrar no corpo, no gestual, na atitude que a gente vai ganhar, que é para eles olharem pro nosso corpo, tô falando como se fosse o Veiga, que, pô, não tem medo, não tem receio, não tem nada, e pra eles sentirem medo do Palmeiras. E aí o documentário mostra um pouco sobre o jogo, mostra de uma maneira épica e linda, e também tem uma fala muito interessante do Abel, que é falando sobre o quanto ele gosta quando as pessoas falam que as coisas são impossíveis, como nesse caso, era impossível porque nunca um adversário que tinha tomado 3-0 numa ida de semifinal tinha revertido na volta, e ele se motiva com isso, por isso ele estava tão motivado pela noite mágica. A noite mágica acontece e a Leila vai para a coletiva do Abel e fala: você é o maior técnico da história do Palmeiras, você tinha razão, Abel. A noite mágica aconteceu, e isso para mim é um atestado daquilo que eu tinha falado antes, de que o Abel sentia que só ele acreditou na noite mágica, não era em relação ao torcedor, era em relação a Leila, porque quando ela fala isso, parecia que era uma dívida dela com ele, porque alguma conversa deve ter rolado lá dentro e ela deve ter mostrado para ele que ela não acreditava, enquanto ele estava muito crente que isso aconteceria. Ele inclusive tinha prometido já saindo do Equador, mas a Leila no próprio documentário deixou claro que para ela ali, aquele 3-0 meio que não tinha muita chance de reverter não. Então, quando o Abel fala, só eu acreditei na noite mágica, eu me senti ofendido, muitos de vocês também sentiram, talvez vocês nem mudem de opinião, mas eu acho, vendo esse documentário, que essa resposta foi para Leila. E aí no dia seguinte da noite mágica, os nossos guerreirinhos tiveram uma festinha para comemorar, porque trabalhar de menos, festinha demais, né? Eu sei que você tá doidinho para falar isso, e eu vou te falar um negócio, você vai falar isso, para de ser chato, ok? Estamos combinados? Voltamos.
porque teve uma festa de Halloween lá pros funcionários do Palmeiras e tudo mais, logo após a Noite Mágica, e aí teve uma confraternização, onde eles mesmos falam que é legal essa integração que eles têm entre as famílias, entre eles, entre os funcionários, e que isso torna o clube muito mais unido. Palmeiras vence o Juventude novamente, aí mostra um pouquinho de uma homenagem pro Abel por 5 anos no comando do Palmeiras, né? Uma homenagem que a gente já tinha visto na TV Palmeiras, mas que o documentário deixa muito explícito ali o quanto o clube valoriza o trabalho longevo do Abel Ferreira. E aí chegamos no jogo contra o Santos, onde a Leila deixa os pensamentos intrusivos tomarem conta da sua mente. Eles venceram, porque ela mete uma frase que é uma mistura de Leila com uma pessoa desequilibrada. Ela fala, ai, que estresse, porra, putz, que loucura. Mesma frase. Um dos melhores momentos do documentário, na moral. Jogo contra o Mirassol, e o Abel tá muito incomodado com a postura do time. Ele fala claramente que o primeiro gol não poderia ter sido sofrido. Ele explica que é muito simples qual foi o erro do time, que ele já tinha avisado antes. E aí, reforço o que eu já falei antes, parece que o Abel estava incomodado com um derretimento do time mesmo. No intervalo, ele chega revoltado, mostrando pros caras, falando: Andrés, não é pra recuar pra buscar bola e pra ajudar na marcação. Não é pra recuar. E aí ele complementa: os defensores que assumam o duelo. Caralho. Não anda pra trás, que assumam o duelo, tá bem? Isso também mostra como o Palmeiras estava perdidinho, os defensores estavam perdidinhos e o Andrés estava tendo que recuar. Isso a gente viu no final da Libertadores, o quão recuado ele jogou, né? Ele também assume o erro dele, mostra ali no chão qual que é o erro dele, que ele percebeu que taticamente ele montou mal o time, mas ele também fala uma frase que eu achei muito impactante, que é essa aqui, ó: eu vou dizer mais, pra fora é minha responsabilidade, mas pra dentro nós temos que fazer melhor. Deixando claro que, obviamente, ele errou, mas os jogadores erraram muito no que ele pediu. Ele disse que entende qual foi o erro dele tático, mas que os jogadores deixaram a desejar, e que ele assumiria a bucha, mas que os jogadores precisariam melhorar. Então aí pra mim já tava ficando muito claro de que o Abel tava incomodado com a postura dos jogadores dele. Chega o jogo contra o Santos e o documentário destaca o esforço que o Palmeiras fez para buscar o Flaco Lopes, que tinha jogado um dia antes pela seleção argentina, e o quanto ele seria importante nesse jogo contra o Santos. Mas na verdade o que a gente viu foi o Flaco Lopes perder o gol do jogo. E aí uma frase chamou muita atenção, que é essa aqui do Rafael Veiga, ó: eu falei no começo, mano, é uma chance, você tem que fazer, velho, vale título. Então, pô, foi feito um esforço pelo Flaco, ele chegou, ele entrou no segundo tempo, e na única chance que o Palmeiras teve, ele não correspondeu. E aí mostrou o Abel, o Veiga, muito incomodado com a chance perdida, não vou dizer com o Flaco Lopes, mas com a chance perdida do time. No final, o Abel, percebendo que o time tá derretendo psicologicamente, fisicamente, mas muito no psicológico mesmo, ele cobra que os caras precisam fazer mais, que eles precisam se doar mais, que não tem outro caminho a não ser se doar mais. E aí a gente vai pro último e derradeiro episódio. O último episódio começa revelando uma conversa de comissão técnica que eu acho muito preocupante. Eu falei sobre isso nas análises, mas isso aqui é um resumão, eu vou tentar ser um pouco breve. Falei sobre a bola parada defensiva do Palmeiras, que vinha sendo um problema durante o ano inteiro, e culpei muito o João Martins, que é o cara que é responsável por isso. E a ofensiva, culpei o Vitor Castanheira, que é o cara responsável por isso. Até aqui ok, mas isso corroborou com a minha opinião. O Abel fala que o Palmeiras está defendendo com muita gente dentro da pequena área, e a gente vai lembrar de vários jogos durante o ano que a gente tomou gol de caras pisando na marca do pênalti ali, saindo da intermediária, da entrada da área para a marca do pênalti. Logo na estreia um dos primeiros jogos do Brasileirão, a gente tomou gol assim do Sport. O gol da final da Libertadores foi assim, foi o ano inteiro, isso nunca foi corrigido. E aqui a gente vê que o Abel fala isso pro João Martins. Só que o João Martins, ele argumenta, não, eles sempre jogaram por ali. Ele argumenta como antes dava certo, mas agora por que daria errado? E o Abel tá tentando insistir nisso. Não, mas tem que melhorar e tal. E aí o João Martins começa a argumentar, vai lá, mostra e tudo mais, tenta achar outras soluções. E pra mim fica muito claro que o João Martins não tá enxergando o erro, o Abel tá enxergando, tá explicando pra ele, porque é ele quem treina a bola parada. É o João Martins que é o cara da bola parada defensiva. E o João Martins tá teimando no erro. Isso aí é um tema para um vídeo de análise, mas
pra mim fica uma clara sensação de que o Abel já percebeu isso. Quando a gente fala nas análises, o Abel não percebe? Ele já percebeu, mas o cara quem treina tá querendo teimar com ele. Então o Abel tem que tomar uma decisão em relação aos seus auxiliares, certo? Mas eu vou tentar não fazer muita análise, vamos continuar aqui com o resumo. Chega o jogo contra o Vitória, onde o Palmeiras joga muito mal e praticamente descarta a briga pelo Campeonato Brasileiro, onde a gente vê pela primeira vez saindo da casinha esse cidadão aqui, ó, Anderson Barros. Não aparece ele no vídeo, mas na legenda tá aí, ó. Depois é eu que tenho que me foder todo, tomar no pô. E aí a gente não sabe do que ele tá falando. Depois é eu que tenho, até porque ele vem de uma fala que é a seguinte: alguns minutinhos, alguns segundinhos antes, ele dá uma reclamada, ele bate, ele xinga, e ele fala assim, toda vez isso aí, de novo isso aí, e a gente não sabe do que ele tá falando. Mas, ó, aqui ó, ele fala, tem que parar com essa P. Mas parar com o quê? Exatamente, parar com o quê? E a gente não sabe exatamente do que ele tava falando. Eu tirei uma conclusão, quero saber a opinião de vocês. Colocaram o Gustavo Gomes de centroavante. Foi o jogo que, com 20 minutos do segundo tempo, o Abel colocou o Gustavo Gomes de centroavante. Foi o jogo contra o Vitória que teve algo de diferente. Qual foi a coisa mais diferente que a gente viu nesse jogo? O Abel colocou o Gustavo Gomes de centroavante muito cedo. Então, eu não sei se é isso que o Anderson Barros estava falando, não vou ser leviano aqui de falar que eu sei, mas a minha leitura é essa. A única coisa de muito diferente que foi feita nesse jogo é exatamente essa. Então, eu acho que o Anderson Barros estava revoltado com essa substituição estranha do Abel Ferreira. E o Abel claramente se mostra decepcionado com seus jogadores. Ele fala, eu sinceramente estava à espera demais, independente de quem joga. E aí fica muito claro para mim que ele está decepcionado com o que os jogadores estavam entregando em campo. E ele tem um motivo para isso. Ele mesmo fala na roda, não deixe que o medo entre, não deixe que o medo, não há outra, é medo. E ele entende que é medo, os jogadores estão com medo, os jogadores estão sentindo. E aí corrobora com aquilo que a gente falou muitas vezes aqui, nós que analisamos, né, de que o elenco mentalmente derreteu. E o Abel também tem essa sensação. Tanto é que ele fala no próprio documentário, né, ele dá uma declaração falando que acha que o Palmeiras estava com medo de jogar nessas últimas rodadas. E aí o que leva a crer que realmente não é um problema o elenco, o time, o Abel, porque o Palmeiras fez uma boa campanha. Só que na hora decisiva, na hora da pressão, eles... Vamos falar o termo certo? Eles pipocaram. Vem mais um jogo que o Palmeiras sente a pressão, 0-0 contra o Fluminense, e aí praticamente fora da competição. É onde o Abel chega e fala pro próprio elenco, ó, não posso enganar e nem mentir, o campeonato tá muito difícil e nós não temos energia suficiente para gastar nessa competição até o fim. Ele percebe que o elenco tá mentalmente destroçado e que se tem alguma chance de ganhar alguma coisa era deixar o campeonato de lado e focar na Libertadores. Eu vi muita gente criticando, eu talvez tenha criticado, não lembro exatamente se eu critiquei essa escolha, mas aí o Abel vai lá e poupa o time contra o Grêmio. Eles falam disso aí no jogo, e fica muito claro, no documentário eles falam, né, e fica muito claro no jogo que o Palmeiras joga mais leve, joga bem, até perde o jogo porque jogou com o time reserva, e muita gente falou, deveria ir com o titular. Será que o titular teria cabeça para aguentar aquele jogo? Se o reserva perdeu de 3-2, o reserva que é pior que o titular, talvez o titular perdesse de 3-0, porque o titular estava com a mente destroçada. E aí o Abel toma essa decisão de poupar todo mundo contra o Grêmio justamente para pensar na final da Libertadores, porque era o que tinha, não tinha outra solução. O próprio Abel fala isso no documentário, que ele não se arrepende dessa decisão. Chega a preparação para o jogo contra o Flamengo, e aí o pessoal tá lá na resenha, o Bruno Fux tá falando alguma coisa e o Paulinho fala, sabe qual que é o apelido do Bruno Henrique? Papaléguas. O apelido do Bruno Henrique lá no Rio de Janeiro é Papaléguas, porque ele corre pra caramba, né? Então já tava esse receio dele correndo nas costas da zaga do Palmeiras. O documentário também mostra um pouco da preparação para o jogo, mas não aparenta nada em específico que a gente possa absorver disso. Chega o dia do jogo e o Abel, na pré-eleição, ele mostra um vídeo lá com mensagens de todos os familiares dos jogadores, que é o que ele geralmente faz mesmo, para deixar o pessoal pilhado. E aí o documentário não mostra muito sobre o primeiro tempo, mas mostra no intervalo da partida o Abel chegando para os caras e falando, ó, Fulano, Cicrano e Beltrano estão amarelados. Os caras aqui do meio campo. É pra ir pra cima.
e manda uns palavrões e estimula os caras a irem pra cima do Flamengo, principalmente dos caras que estão amarelados. A gente sabe que isso não aconteceu. O Palmeiras sentiu o jogo, eu não sei nem dizer se a culpa tática foi do Abel ou se os caras realmente ficaram com medo, porque o que o Abel fala várias vezes nesse final de temporada é que os caras estavam com medo, e aí os vídeos de pré-eleição mostram o Abel tentando encorajar, e o resultado nunca vinha. Então, o que eu posso concluir disso é que o time sentiu a pressão, cara. Bom, o Palmeiras perde a final da Libertadores, o documentário nem mostra muito sobre isso, tá? Ele tem um fade ali no momento do gol do Danilo e acabou, e não vamos ficar espizinhando essa dor, e acho que é até legal, né, já que é destinado para torcedores palmeirenses. E aí corta pro Gustavo Gomes, o capitão, falando algo muito... Cara, muito legal, sabe? Ele fala, pô, já joguei 2 finais de Libertadores antes dessa, né? São 3 no total. Já venci 2 e eu trocaria uma delas por poder conquistar uma agora com os caras que nunca conquistaram, né? Olha como o cara é diferente, né? Pra ele não ia mudar nada. Ele ia trocar uma pela outra, mas ele queria que os novos jogadores que estão no elenco também tivessem esse sabor de conquistar uma Libertadores. É o que faz um líder, né? A Leila diz que não vai terceirizar a derrota, fala que a culpa é do Palmeiras, não vai reclamar da arbitragem. A gente sabe muito bem o que aconteceu lá no lance com o Bruno Fux, mas ela fala que a culpa é do Palmeiras, porque o Palmeiras, como pode não dar um chute no gol e querer ser campeão da Libertadores? Essa foi a reclamação da Leila, que parece estar muito mordida com o Abel e elenco em relação a essa postura, e o Abel muito mordido em relação à postura de elenco. E agora, obviamente, prometem mudanças pro ano seguinte, porque a própria Leila diz: o ano que vem eu não vou deixar escapar. O Gomes ainda fala sobre esse vídeo que viralizou à época, como se ele tivesse desolado, saindo a pé do CT, e ele explica que, na verdade, é porque tava todo mundo, a família dele tava toda no Paraguai, então ele tava sem carro, sem carona, sem nada, e teve que ir a pé mesmo. Então o pessoal romantizou algo que, na verdade, não teve nada demais, ele mora ali por perto. E é isso, rapaziada, esse foi o resumão barra análise. Vocês querem análise? É minha opinião, não tem muita análise, né? Eu fiz uma análise barra resumo, mas eu vou dar minha opinião sobre esse documentário, que eu achei legal, cara. Achei legal, a gente percebeu coisas que a gente não tinha imaginado. Mudei algumas opiniões, mudei algumas percepções, criei algumas teorias na minha mente, como a do Abel tá respondendo pra Leila sobre o ninguém acreditou na Noite Mágica. Teve a questão também do Paulinho, que aparentemente queria voltar, sentia que poderia voltar, e talvez as notícias que nós soltamos, nós produzimos conteúdos de jornalistas, de que ele poderia voltar esse ano, talvez não tivessem erradas. Vieram de fontes próximas a ele que talvez garantiram que ele estava bem e poderia voltar. Mas o departamento médico foi muito rígido com isso. Rígido no sentido de precaução, né? De manter o que já estava acordado e tá tudo certo. Então acho que não tinha uma mentira nessas notícias. Outra coisa que me chamou a atenção foi aquela conversa do Abel com o Piquerez, né, sobre, vamos fazer jogadinha aqui, você passa, você vai pra linha de fundo, e o Piquerez, e a gente percebeu que esse ano o Piquerez parecia que tava abaixo, não sei se fisicamente, de confiança, não sei o que era, mas ele não chegava direito na linha de fundo, então alguma coisa já tinha ali, o Abel teve que mudar a rota. Outra coisa que também me chamou a atenção foi quando o Abel fala sobre o Andréas Pereira, que ele não enxergava muito como 8, aí teve a lesão do Evangelista, ele precisou improvisar, mas ele via o Andréas como meia. Isso explica talvez a contratação do Marlon Freitas para 2026, né, para fazer essa função do 8. Muitas coisas são explicadas ali. O Abel colocar o Gomes de volante parece que incomodou o Barros, isso é uma leitura minha, uma percepção minha, e várias outras coisas que eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários o que mais vocês perceberam ou leram desse documentário. Eu, particularmente, não vejo esse problema todo nesse documentário como muita gente tá falando. É o fracasso total. Cara, é um documentário que estava acordado no início da temporada, que ele ia sair com a vitória ou com a derrota. Não é o Palmeiras fazendo um documentário do fracasso, não tem nada a ver. Só que tava lá em contrato. Se ganhasse, ia ser show, todo mundo ia assistir um baita documentário. Como perdeu, parece que o Palmeiras tá errado em fazer o documentário. Pô, a opinião de muita gente está condicionada ao resultado, né? Na verdade, esse documentário ia sair de qualquer maneira. Poderíamos ter vencido coisas, seria bem legal, mas já que perdemos, vamos ver um documentário que foi feito de fora do Palmeiras, né? Não pela TV Palmeiras, para ver algumas coisas. Eu acho que foi um documentário até meio blasé em alguns sentidos, não mostraram tantas polêmicas, não. Eu acho que o Palmeiras também não é um clube cheio das polêmicas lá dentro, não. É um clube bem
bem certinho, mas deu pra tirar algumas boas conclusões. Eu gostei, eu particularmente sei lidar bem com a derrota, já passou a dor da derrota, vamos olhar pra frente e consigo olhar pra tudo isso sem, como a galera diz, deu gatilho nada, ano que vem promete, seremos campeões, vou acreditar no time, vamos apoiar e seguiremos fazendo um trabalho muito bacana no ano de 2026 aqui cobrindo o Palmeiras, fechou? Se você tá comigo até agora, deixa um comentário, deixa sua opinião, tá? Deixa sua opinião sobre o ano de 2026 do Palmeiras, deixa o like, deixa o hype, se inscreve no meu canal que o ano que vem vai ter muito conteúdo bacana, fechou? Tamo junto, rapaziada, e avante palestra!